E aí, pessoas, mais um Diário de Bordo, continuando, parte 3 da resenha de Tormenta de Espadas. Vamos lá, porque eu tenho 15 pontos para ver, até agora vi 4, então hoje eu tenho que ver um monte nesse momento. Vamos lá. Bom, quinto ponto de diferença, a Shai. Shai é a prostituta que o Tyrion leva lá para Porto Real. Essa prostituta, a gente fica na série um pouco em dúvida por que ela... Bom, zona de spoiler, tá? Vamos lá, é tudo spoiler. Na série, a gente fica um pouco em dúvida por que ela é tão... por que ela, afinal, trai Tyrion? Por que ela vai contra ele, até na hora do julgamento do Tyrion? Porque o Tyrion é acusado, né, vocês lembram, de matar o Joffrey. Por que isso acontece? Na série parece que você tem um pouco de empatia com ela. Eu acho que a série quiseram dar uma série de contorno de que ela parecia que tinha ciúmes dele, alguma coisa assim. Mas na verdade, no livro, nada disso. Essa guria, essa Shai, é uma safada, sem vergonha. Na hora em que o Tyrion vai matar o pai dele, né, o Tywin Lannister, ela tá lá dormindo com o pai dele. Essa guria, ela só quer vida boa, e na medida em que ela viu que o Tyrion estava se ferrando, ela disse, que se dane, tá? Então esse é o quinto ponto. Sexto ponto, hoje eu tô rápido. Sexto ponto é o seguinte, a primeira esposa que o Tyrion casou, que ele diz que era uma prostituta contratada pelo Jaime Lannister. Ele achava realmente que era uma prostituta, porém, lá no livro, isso na série... Olha, para ser bem sincero, na série, eu estou falando que são pontos de distinção, na série eu não tenho absoluta certeza se isso ficou claro. Mas, ao menos no livro, isso está muito claro. O que está claro? Que aquela mulher que o Tyrion casou lá atrás, antes de começar o livro, que ele só fala sobre isso, aquela mulher não era prostituta. Aquela mulher simplesmente era uma camponesa pobre, que casou com o Tyrion e que o Jaime Lannister, que é o irmão do Tyrion, a pedido do seu pai, Tywin Lannister, do pai deles, contou essa história para o Tyrion de que ela era uma prostituta e fez com que todos os homens do acampamento deles estuprassem a primeira mulher do Tyrion. E, inclusive fez com que o próprio Tyrion estuprasse ela. Porque na mente do Tywin Lannister ela era uma prostituta. Porque ela era uma mulher pobre, estava se casando com um homem rico, como da família dos Lannister, né? O Tyrion. Então, segundo o Tywin Lannister, ela era uma prostituta e merecia ter um fim de prostituta. Tyrion Lannister achava que ela era uma prostituta porque inventaram essa história para ele e paga pelo Tywin, né? Segundo o que ele sabia. Quando o Tyrion sabe disso, ele fica louco. E isso é uma bela mudança em relação à história da série, né? Isso significa que o Tyrion foi traído pelos seus pais. E aí tu entende o ódio que ele tem do Jaime Lannister. E aí chego no sétimo ponto. O Tyrion, ele nunca perdoa o Jaime Lannister por essa... Deixa bem claro assim, que no momento que ele fica sabendo dessa história da primeira esposa dele, quando o Jaime Lannister vai soltar o Tyrion. E naquele momento que poderia ser, o Tyrion até poderia ficar grato com o Jaime pelo fato de que ele está sendo solto, solto no momento em que ele já tinha sido condenado, ele iria morrer. Porém, ele fica muito puto com o Jaime, porque ele fica sabendo dessa história, tirada da boca do próprio Jaime. E ali, tu vê como o Tyrion tem como a situação é conflituosa para ele, por um lado, porque ele foi solto pelo Jaime, mas por outro, pelo ódio mortal que ele tem do irmão, pelo irmão ter feito isso com ele. E isso é legal de ver no livro, é legal de ver essa relação conflituosa, porque o Tyrion e o Jaime sempre foram muito próximos. Mas ao mesmo tempo o Tyrion tem vontade de matar o irmão por conta disso. Essa é a sétima. O oitavo ponto de diferença é o do Jaime. O Jaime, ele nunca teve mulher nenhuma além da Cersei.
Isso eu não sei se na série ele fala isso, não sei. Mas se ele fala na série, tu não consegue acreditar. Dificilmente tu vai acreditar. Porque ele é um personagem até certo ponto um tanto debochado, cínico. Eu não sei se ele fala isso na série ou em que contexto ele fala, mas na série não me trouxe... Não me, isso pra mim não ficou muito claro ou não impactou. Agora no livro tu vê isso com toda clareza. Jaime não teve nenhuma outra mulher além da Cersei. Ele é louco pela Cersei. Completamente louco pela Cersei. É a única mulher da vida dele. Ele se guarda para essa mulher. Pô, tu sabe o que é um homem, nesse período histórico da Idade Média, se guardar para uma mulher? Então é uma adoração muito maior do que tu vê na série. No livro, essa coisa, esse encanto que ele tem pela irmã é muito maior. Inclusive, com relação ao filho, né, você consegue ver a situação do Jaime de como ele não tem nenhum amor pelo Joffrey. Ele não consegue ter amor pelo Joffrey. Ele até tem pelos outros filhos, mas pelo Joffrey nenhum. Porque ele tem um pouco de raiva do Joffrey, até por conta de que ele percebe na Cersei que os filhos são muito mais importantes do que o Jaime. A Cersei, para ela, os filhos são mais importantes. E aí vem o nono ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. A Cersei, ela não tá nem aí pro Jaime depois que ela percebe que ele perdeu a mão. A gente vê como ela despreza ele. E a gente vê como ela usa ele. Na série isso não fica tão claro quanto no livro. No livro, se vocês lembrarem, tem uma cena em que a Cersei ela tá lá no velório do filho e chega o Jaime. É a primeira vez que eles vão se encontrar. No livro é essa a primeira vez que eles vão se reencontrar. E ele, quando ele chega, ele tá louco para ver ela e ele não tá nem aí pro filho. O filho tá ali sendo velado. E ele quer pegar a Cersei. E a Cersei topa. A Cersei e ele transam no túmulo do filho, na frente do túmulo do filho. Na série na série dá a entender de que ela foi violentada por ele, de que ele estuprou ela no túmulo do filho, mas não. No livro é bem claro, foi consensual o relacionamento sexual dos dois. E pior, a Cersei só tem esse relacionamento sexual com o Jaime para manipulá-lo. A Cersei é um personagem, eu estou muito curioso para ver, né, a partir do quarto livro, que parece que aí você tem pontos de vista da Cersei, porque para entender a psicologia um pouco desse personagem, porque até agora ela é uma mulher extremamente maquiavélica, extremamente, ela tem uma preocupação, que é cuidar da própria prole, cuidar da própria família, mas especificamente os filhos, a preocupação dela. Ela tem esse lado de utilizar-se das pessoas, de fazer das pessoas fantoches, que você vê de um modo muito mais articulado no livro. E de como o Jaime é só um bonequinho para Cersei. No final do livro, do terceiro livro, você começa a perceber no Jaime uma consciência disso. E isso é legal. Então, esse é o nono ponto de diferença do livro para a série. Eu tive que cortar o vídeo só porque a maldita bateria do celular acabou. Eu não gosto de cortar os vídeos, eu gosto de fazer numa tacada só, mas eu não vou gravar esse aqui de novo. Fica assim. Chegamos no nono ponto. Faltam poucos. Até a quarta e última parte.